queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Escola Bíblica de Nova Contagem 1. Quero deixar aqui um abraço a todos vocês, desejar a paz do Senhor Jesus e eu quero de forma rápida e objetiva deixar com você um texto, uma reflexão, um texto bem conhecido, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. O texto é, senão, o último tratado, as últimas considerações do apóstolo Pedro para os cristãos. E Pedro ele está então dizendo, olha, cresçam na graça, cresçam no conhecimento do nosso Senhor Jesus. São as últimas considerações. Ele vai começar a falar sobre o dia do Senhor, sobre estarmos vigilantes, onde os nossos pés não podem estar vacilantes, não podemos ser praticantes do pecado, pelo contrário, nós devemos estar firmes e atentos, porque brevemente o Senhor Jesus vem, como um ladrão, ou seja, de forma repentina, sem avisar, sem dar recado, e logo ele vem para resgatar a sua noiva, a sua igreja, o seu povo. E nós devemos estar prontos e preparados para isso. E ele termina então dizendo esse texto que nós lemos, que nós devemos prosseguir em conhecer Jesus Cristo. Isso porque um pouquinho antes ele vai dizer das pessoas que corrompem a palavra de Deus. E isso faz com que pessoas despreparadas sejam levadas por esses falsos ensinos que essas pessoas têm em perverter, vamos dizer assim, a palavra de Deus. E quando o apóstolo ele vai dizer que nós devemos conhecer o Senhor Jesus, nós logo entendemos, ou o que nos dá a entender, é que nós devemos ter um relacionamento com Jesus. Conhecer a Jesus é falar sobre Ele? É poder pregar sobre Ele? Sim. Mas muito mais do que isso é senão ter um relacionamento com Ele. Eu não posso pregar sobre alguém que eu não conheço de verdade. Fica uma palavra mentirosa. Eu não posso ensinar a alguém sobre Jesus se eu não o conheço. Fica um ensino sem nenhuma base. E nós precisamos então conhecer Jesus. Conhecer Jesus é estudar as Escrituras. Porque quando eu estudo as Escrituras, quando eu leio a palavra de Deus, é o próprio Deus falando comigo. É o próprio Deus se revelando a mim. É lógico, Deus pode se revelar de várias formas e de várias maneiras. Eu, por exemplo, eu sou o que se chama continuista, né? Eu acredito na continuação dos dons para a igreja de hoje. E Deus pode falar por meio de várias formas, porém, o meio a qual o Senhor Jesus se revelou e é suficiente é senão as Escrituras. Ele pode usar meios e métodos e pessoas para se revelar, mas a revelação maior é senão a das Escrituras. Quando nós abrimos as Escrituras, quando nós lemos as Escrituras, quando nós estudamos as Escrituras, é o Senhor se revelando a mim e a você. Nós estamos conhecendo a Jesus por meio das suas Escrituras. Então, nesse tempo de pandemia, nesse período onde nós estamos vivendo tempos difíceis, estamos tendo acesso à internet, igrejas saudáveis que não eram conhecidas, estão sendo conhecidas por meio das mídias, das redes sociais, da internet, e nós estamos tendo acesso a toda essa disponibilidade que está chegando até nós, e nós estamos vendo igrejas boas, igrejas saudáveis, que têm pregado o verdadeiro evangelho, irmãos que nós não sabíamos que tinha tanta desenvoltura, mas estão na rede pregando o evangelho, mesmo distante, exercendo a fé. Irmãos de perto e irmãos de longe. Nós estamos vendo pessoas ensinando sobre a palavra, pregando sobre Jesus. Isso é muito bom, isso nos leva a conhecer a Jesus. Mas talvez a forma mais eficaz de conhecermos a Jesus, como o apóstolo nos instrui, é senão ler as Escrituras, é senão estudar sobre Ele. E quando eu digo estudar sobre Ele, é senão se debruçar na sua palavra, a sua palavra revelada, que se revela para nós de forma magnífica e nos ensina sobre Jesus. Todas as vezes que nós lemos as Escrituras, podemos passar os olhos por o mesmo texto 10 vezes. E 10 vezes esse texto vai falar conosco de forma diferente. É o Senhor Jesus se revelando a nós. Mas também, junto com esse
procedimento de conhecer Jesus, essa ação que nós temos de conhecer Jesus por meio da palavra, que já é suficiente, nós também podemos nos relacionar com Ele, orar a Jesus, falar com Jesus, poder clamar a Jesus, clamar para que Deus venha sarar esse planeta, clamar e orar para que Ele venha sarar a nossa terra, mas também orar pedindo que Ele nos leve a conhecê-lo como Ele é, que Ele molde em nós o seu caráter, que o Espírito de Deus nos leve ao pleno entendimento de quem é o Senhor Jesus. Conhecer a Jesus é se relacionar com Ele. Se relacionar com Jesus em oração, em uma conversa, é como conversar com um amigo. É como se você estivesse olhando olho a olho e conversando. É você visitá-lo, é você ligar para Ele, é se relacionar com Ele. Isso é conhecer o seu amigo. Com Jesus não é diferente. É nós ligarmos o nosso pensamento ao dele. É nós ligarmos, inclinarmos o nosso coração a Ele, é nós podermos orar, é nós podermos clamar, é nós podermos falar com Jesus. É quando eu falo com Ele no momento específico de um devocional diário, é quando eu falo com Ele no ônibus indo para o meu trabalho, é quando eu faço as minhas tarefas domésticas e eu falo com Ele, eu oro a Ele, eu falo com Ele como se eu conversasse com um amigo. É assim que nós nos relacionamos com Jesus, é nos consagrando, é orando, é nós podermos falar com Ele em todo o tempo e também naqueles momentos que nós separamos para isso. Conhecer ao Senhor Jesus é extremamente importante. Conhecer o Senhor Jesus, se relacionando com Ele, estudando sobre Ele, e nisso nós estamos falando das Escrituras, nós não vamos ser enganados e confundidos. Embora esse período, como eu disse, tenha sido um período muito bom para o nosso crescimento, também tem sido um período perigoso, porque nós temos visto pessoas que estão aproveitando desse momento, utilizando uma boa ferramenta que é a internet e propagando também um falso entendimento. E pessoas que não têm um relacionamento com Jesus, não conhecem a palavra, não se preocupam em estudar a palavra, essas pessoas são enganadas por falsas doutrinas, por sãs filosofias. Então, talvez a melhor forma de nos precavermos é se não conhecendo o nosso Senhor Jesus, para não sermos confundidos e levados por um falso evangelho, por um falso ensino. Isso é para todos. Para você que talvez não faz parte da escola bíblica, da equipe de trabalho, talvez você é aluno, ou nem aluno é, mas está vendo esse vídeo, conheça Jesus, se preocupe em conhecer Jesus. Vá além dos vídeos da internet, vá além das aulas online que são excelentes, continue, mas vá além, ore, fale com Ele, se relacione com Ele, estude as Escrituras, leia as Escrituras, é a revelação de Deus para mim e para você, é a nossa regra de fé e de conduta, a palavra de Deus. Faça isso. E para você que é membro da escola bíblica, você que é professor, você que faz parte da diretoria, você que faz qualquer tipo de trabalho dentro da escola bíblica, seja responsável. Seja responsável. Não seja tolo, não seja negligente. Leia, estude, ore, se relacione com Jesus. Não se preocupe em ensinar aquilo que as pessoas querem, mas ensine as Escrituras. Você vai ser odiado por isso. Você muitas vezes vai ser caluniado por isso. Você muitas vezes vai ser considerado conservador demais por isso. Mas continue ensinando o genuíno evangelho. Leve as pessoas a conhecer Jesus. Não se preocupe com status. Não se preocupe com reconhecimento. Se preocupe em falar sobre Jesus. Se preocupe em pregar as Escrituras. Se preocupe em levar as pessoas a quererem conhecer Jesus, para que essas pessoas vivam um verdadeiro evangelho e tenham no seu coração o desejo de conhecer Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração e aqui eu encerro o vídeo, tá bom? Deus te abençoe. Senhor Jesus, nos leve
nos leve a ter sede em conhecer ao Senhor, através das suas escrituras, através de um relacionamento de oração, de consagração. Senhor, em nome de Jesus, estamos vivendo tempos difíceis, mas nós cremos que o Senhor é conosco. Nos leve a ter sede da sua palavra, a estudar sobre o Senhor, a poder, meu Deus, nos relacionar com o Senhor para não sermos confundidos. Ao mesmo tempo, Senhor, leve esse irmão que nos ouve agora através desse pequeno vídeo a, meu Deus, ser responsável, tanto no querer conhecer, como a esse que, meu Deus, o Senhor dá o privilégio de querer, meu Deus, através dele, pregar a palavra, falar sobre o reino, que ele tenha responsabilidade, temor e tremor pela sua palavra, e que todos nós, meu Pai, estejamos guardados pelas suas mãos, para que nós possamos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer, não sermos confundidos por falsas palavras e por falsos ensinos. Deus, em nome de Jesus, seja conosco, esteja conosco e nos dê uma sede de conhecermos ao Senhor. Meus queridos, Deus abençoe vocês e até uma próxima.